A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio. Deus abençoa, os irmãos que estão conosco, aqueles que estão pela primeira vez também. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Estamos aqui para trazer aí uma palavra de Deus para você. Nosso irmão Nelson Antunes, Deus abençoe. Nossa irmã Raquel Veras, a paz do Senhor. Josinaldo, amém. Amém. Guilhermina, Ivanildo, estou meio afastada, né, irmãos, do Facebook. José Leal, Roberto e Márcia Godoy, Flávia, amém. Maria Santos, Guilherme Carvalho, Valquíria Fonseca, Bruna Santos, Ellen, sejam todos bem-vindos, né? Luciana Gonçalves, amém. Deus abençoe. Irmãos, eu gostaria de fazer uma pequena oração e deixar aqui uma palavra. Sim, irmã, estaremos orando, pela irmã aí que está passando mal, amém? Que Deus possa dar saúde, e a vitória para nossa irmã, amém? Então vamos fazer uma pequena oração, que Deus possa estar visitando e repreendendo esse mal, que a irmã está sentindo, em nome do Senhor Jesus. Glorioso Deus, eterno Pai, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, neste momento, Pai, eu venho pedir ao Senhor, meu Deus, perdão por todos os meus pecados cometidos e omitidos também. Pai, nesse momento eu quero te agradecer, Pai querido, por todas as coisas que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas. Pai, eu peço agora visita, Senhor, esta pessoa, esta irmã, meu Deus, que não está se sentindo bem. Pai, que o Senhor possa dar vitória para ela, que o Senhor possa repreender, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo este mal. Eu não sei o que ela está sentindo, Senhor, meu Pai, mas o Senhor está vendo tudo. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Senhor, nada está, meu Deus, encoberto diante dos teus olhos. Tudo está nu e patente. O Senhor está vendo a necessidade, a dificuldade, a enfermidade, o problema que está sobre esta vida agora. Que o Senhor venha colocar as tuas mãos. Pai, não precisa das minhas mãos. Basta uma palavra tua e os montes se removerão. Pai, se o Senhor quiser arrancar agora, em nome do teu Filho Jesus Cristo, todo este mal que esta vida está sentindo agora, o Senhor pode, o Senhor tem o poder. Meu Deus, repreenda agora e dá vitória para esta vida, Senhor. Dá a bênção que essa vida precisa, Pai. Eu te peço agora que saia todo o mal, que o Senhor repreenda todo o mal, que o Senhor dê a cura e a libertação, o alívio para esta vida. Meu Deus, eu não sei nem orar, Senhor, não sei nem falar direito, mas eu sei que o Senhor opera segundo o teu querer. Ó Pai, eu sei que o Senhor é poderoso, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai querido, olha agora para esta vida, Senhor, pela fé dessa pessoa. Eu peço que o Senhor abençoe ela. Atende a nossa oração, atende o nosso clamor, fazendo um milagre, Senhor, abençoando esta vida, dando alívio que essa alma precisa. O Senhor é o nosso pastor. Senhor, aqueles que confiam em Ti não serão abalados, diz a Tua palavra. Eu creio, Pai, que o Senhor tem nos abençoado, nos dado grandes, ó Pai, oportunidades para a nossa vida. Obrigada, Senhor. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, e que o Senhor também possa nos dar a palavra no abrir da nossa boca, que o Senhor possa, meu Deus, nos dar a sabedoria divina, que o Senhor venha repreender, meu Pai, todo o mal. Espírito Santo, vem nos ensinar, porque nós não sabemos de nada, nós precisamos do Senhor para nos ensinar. Meu Deus, fala conosco, ó Pai, opera, dando grande sabedoria, abrindo o nosso entendimento para compreender, para entender a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Amém, que Deus abençoe aos irmãos que oraram, que o Senhor possa dar vitória. Nós vamos meditar aqui, irmãos, na palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 13, amém? E nós vamos ler aqui no versículo 6 a seguir, amém? Então vamos lá. A palavra de Deus diz assim: a parábola da figueira estéril. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, não o achando, e disse ao vinhateiro:
Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e esterque. Se der fruto, ficará, se não, depois mandarás cortar. Amém. Então aqui, irmãos, nessa passagem bíblica, né, nós vamos ver aqui a grande misericórdia e paciência do nosso Deus. Só que nós vamos ver também que a paciência do nosso Deus, ela tem limite, né, irmãos? Amém? Nós sabemos que a misericórdia do Senhor um dia, o tempo da misericórdia vai acabar, né? A gente sabe que a porta, ela vai se fechar, certo? Então, a paciência do Senhor é muito grande, mas tem limite. E nessa passagem, nós vamos ver sobre a misericórdia e sobre a paciência do nosso Deus. Nós sabemos que Ele não quer que nenhuma alma se perca, Ele quer salvar todas as almas. A salvação está disponível para todos, mas nós sabemos que nem todas as pessoas, né, querem a salvação que é Jesus. Amém? Deus abençoe o irmão Hélio, que era Monte. Amém. Deus abençoe o irmão e a sua família, né? A irmã Helenice também, que está conosco. Então vamos lá, ó, meditando nessa palavra, né, irmãos? Aqui nós vemos que antes de Jesus falar dessa parábola da figueira estéril, nós vemos que primeiramente a Bíblia fala sobre o quê? Sobre os galileus que foram assassinados, ou seja, foram mortos por Pôncio Pilatos. Nós sabemos que esses galileus, eles saíram de suas casas, de suas terras e foram até Jerusalém para poder oferecer o seu sacrifício de animal. E chegando ali, olha o que aconteceu, eles foram mortos, não sabemos o motivo, né? Os estudiosos também não sabem qual foi o motivo que Pôncio Pilatos mandou matar esses homens galileus. E segundo o que está descrito na Bíblia, o sangue desses homens que foram mortos acabou se misturando com o sangue dos animais do sacrifício. E também aqui vai falar sobre a torre de Siloé. Lembra da torre que caiu, né? A torre caiu e matou a 18 homens. Sim. Segundo os estudiosos, alguns afirmam dizendo, né? Porque aqui não dá detalhes sobre a questão dessa torre. Nós sabemos que também em João, capítulo 9, fala sobre o tanque de Siloé. E essa torre era a torre de Siloé. Então, acredita-se que essa torre ficava próxima do tanque de Siloé, certo? Segundo alguns estudiosos, eles afirmam dizendo que essa torre estava em construção, em fase de construção, né? Era como se fosse essa torre era como se fosse para abastecimento de água, né? Então, o que acontece? Pôncio Pilatos, segundo os estudiosos, ele pegou, né, desviou dinheiro do templo e estava usando, né, nessa torre, nessa construção dessa torre. E vieram alguns judeus e estavam trabalhando ali, né, aceitaram trabalhar mesmo sabendo que o dinheiro que estava sendo empregado era dinheiro desviado do templo. Isso é segundo os estudiosos, porque não está escrito aqui na Bíblia, tá bom? Segundo os estudiosos afirmam, dizendo, né? Então que esses homens aceitaram trabalhar. E aí onde a torre caiu e matou 18, né? E aqui, olha de que forma que o povo via isso, esse acontecido, né? Naquela época antiga, a lei, né? Nós podemos ver que as pessoas viam aquilo ali como se fosse o quê? Um castigo, um julgamento de Deus por causa do pecado daqueles homens, certo? Lembra também da história de Jó? A gente lembra que quando Jó ele ficou enfermo, ele foi provado por Deus, né? Deus permitiu o diabo tocar nele e ele ficou todo leproso, né? Cheio de chagas. Nós sabemos que os amigos dele começaram a dizer que Jó estava naquela situação, por quê? Era um julgamento de Deus, era por causa de seus pecados. Sendo que nós sabemos que não era por causa de pecados,
né? Jó estava sendo provado e não era por causa de pecados. Então, olha, geralmente quando alguém estava passando alguma coisa ruim, as pessoas viam aquilo como se fosse o quê? Um julgamento de Deus. É igual o cego de nascença. Quando os discípulos viram ele, os discípulos de Jesus, eles disseram: ô mestre, quem é que pecou, ele ou seus pais, para que nascesse assim? Então quer dizer que eles também viam aquela cegueira como se fosse um julgamento de Deus por causa do pecado de alguém, ou dele ou de seus pais. Mas aí Jesus explicou: não, nem ele pecou e nem seus pais. E isso eu permiti, né? Deus permitiu para a glória dele. Então aqui também nós podemos ver que as pessoas viam como se fosse um julgamento por causa dos pecados, né? E aí eles começaram a dizer, esse povo aí morreu porque deve que eles tinham muito pecado, né, tal. E aí de repente Jesus falou assim, ó: não vos digo antes, se vós não arrependerdes, todos de igual modo perecereis, né? Então o Senhor falou que todos deveriam se arrepender, que aquele que não se arrependesse, que não produzisse os frutos que Deus quer, que Deus queria, todos eles iriam perecer, da mesma maneira que aqueles homens pereceram, né? Então, para que a gente venha permanecer, é preciso se arrepender dos nossos pecados. A pessoa que não se arrepende, ela vai perecer, sim. Ou você tem que se arrepender, ou você vai perecer. Só tem duas opções: arrepender ou perecer, né? Então, se você não quer perecer, você tem que se arrepender do seu pecado, certo? Então aqui, logo em seguida, vai falar agora, né, sobre a parábola da figueira estéril. Jesus, ele contou mais de 30 parábolas. A maioria delas está no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Nós podemos ver a maioria das parábolas de Jesus estão ali, estão registradas neste livro, né? E aqui, olha só, ele dizia esta parábola, vai falar de um certo homem que tinha uma figueira. Esse homem, esse certo homem aqui, representa o próprio Deus. A figueira representa Israel, né? Israel. A gente sabe que a figueira é símbolo, né, de Israel. Plantada na sua vinha. A vinha é o lugar onde Deus colocou, a posição, né, privilegiada que Israel foi colocado, né, pelo Senhor. Nós sabemos que, olha só, Deus separou Israel de todas as demais nações, né? Colocou ali na sua vinha. Olha, pegou a figueira e colocou ali na sua vinha, plantou Israel ali na sua vinha. Olha que coisa tremenda, né? Eu me lembro daquela palavra de Isaías, capítulo 5, né? Isaías capítulo 5, depois eu vou ler para vocês, que fala também a respeito da vinha. Os cuidados do Senhor ali mostra, né, para com Israel. Israel é o peculiar, é como se fosse o peculiar tesouro do Senhor, né? Deus escolheu esta nação para ser o seu peculiar tesouro. Então Deus separou Israel de todas as demais nações e plantou ali na sua vinha. Olha, gente, que coisa tremenda, né? Que coisa tremenda. E ofereceu todos os privilégios, né? Deus ofereceu todos os seus cuidados, né, para Israel. Gente, que bênção, né? E esperando o quê? Que Israel, que o povo judeu, viesse a produzir o fruto que ele queria. Mas infelizmente a gente sabe que eles não produziram o fruto que o Senhor Deus queria, né? Então olha aí, ó. Foi plantado. Eu lembro também de Jeremias 2:21, quando fala assim, ó: eu te plantei como uma semente inteiramente fiel, mas se tornaste uma planta degenerada. Então olha aí, Deus plantou esperando que desse uva boa e deu uva brava, se tornou uma planta degenerada, né? Então eu quero ler com vocês Isaías 5 agora. Vocês podem, você que tem a sua Bíblia, você pode acompanhar, né? Isaías capítulo 5, aonde fala assim, ó: a parábola da vinha e a sua aplicação. Agora, tá, cuidado, Bi. Agora cantarei ao meu amado cântico
do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Aí cercou, ó, preste atenção nisso aqui, ó. Olha os privilégios, ó. Cercou, limpou de pedras, plantou excelentes vides, edificou no meio dela uma torre, também construiu nela um lagar, esperava que desse uva boa, mas deu uva brava. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que lhe não tenha feito? E como esperando eu que desse uva boa, veio produzir uva brava? Agora, pois, vos farei saber que eu hei de fazer a minha vinha, tirarei a sua sebe. Sabe o que é sebe? É a cerca de proteção. Era uma cerca de arbusto, uma cerca viva, né? Não sei se vocês já viram, tem fazendas que são cercadas por árvores, né? Aquela cerca viva de arbustos, né? Então isso representa o que? A proteção do nosso Deus. Nós sabemos que Jerusalém, que o povo judeu era guardado pelo Senhor. É aqui, olha, o privilégio que eles tiveram, né? Só que aí o Senhor está falando, como deu uva brava, olha o que eu vou fazer. Eu vou tirar a sua sebe, eu vou tirar a proteção, a minha proteção, né? É a proteção, a cerca de proteção, para que sirva de pasto. Derribarei sua parede para que seja pisada e tornarei em deserto. Não será podada e nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiros. E as nuvens darei ordem para que não derramem chuva sobre ela. Ó, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel. Então aqui, ó, essa vinha aqui é a casa de Israel. E agora aqui a gente vê, né, que essa figueira representa também Israel, né, que foi plantado ali no meio daquela vinha, nessa figueira. E olha só, foi procurar nela fruto. O Senhor quer fruto. Naquela passagem de Marcos capítulo 11, aquela figueira também que Jesus passou por ela quando ele estava indo para Jerusalém. Ele sai de Betânia e ele está indo com os discípulos a caminho de Jerusalém. Aí no caminho a Bíblia diz que Jesus ele sentiu fome. E aí Jesus ele viu aquela figueira e aparentemente aparentava ter frutos, né? Mas quando Jesus chegou, ele foi procurar, encontrou somente folhas, né? Então ele amaldiçoou aquela figueira. Ele foi esperando que fosse encontrar frutos, mas encontrou somente folhas. Então aquela figueira representa Israel. É a mesma figueira aqui, gente. O Senhor Deus esperando que aquele povo viesse. Qual que é o fruto que Deus queria? O arrependimento dos pecados. Que eles reconhecessem que ele era o Salvador, o Messias, o Filho de Deus, que veio para buscar e salvar o que estava perdido. Mas eles não reconheceram e não se arrependeram dos seus pecados, né? Não produziram o fruto digno de arrependimento que o Senhor Deus queria. E o Senhor amaldiçoou aquela figueira, né? E aqui o que vai acontecer? Vamos ver. E disse ao vinhateiro, Jesus Cristo, Espírito Santo, Jesus Cristo, né? Eis que há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Esses 3 anos foram os 3 anos do ministério de Jesus aqui na terra, né? Nós sabemos que quando ele inteirou 30 anos, ele foi batizado nas águas do Rio Jordão e morreu com 33 anos, né? Lembra que ele deu a vida na cruz do Calvário e depois ele se ascendeu ao céu. Então, o ministério dele aqui na terra durou quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Durou o ministério de Jesus aqui na terra. Então, ele está dizendo aqui, ó, faz 3 anos que eu venho, né, procurar fruto e não encontro. Olha aí. 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa a terra ainda inutilmente. Então, olha aí. Imagina, a figueira tá ali, né? Tá ali sugando todos os nutrientes da terra, até prejudicando as demais plantas, né? E o dono ali tá esperando que ela produza fruto e ela tá ali só, né? Só recebendo ali, aproveitando dos privilégios, se beneficiando, recebendo as bênçãos do Senhor, né? O maná do céu. Tá ali, o Senhor, lembra no deserto? Ele guiava o povo numa nuvem, né?
uma coluna de fogo durante a noite, iluminando o caminho por onde eles iam andar, e também aquecia o povo de Israel, porque durante a noite era muito frio, e durante o dia ele ia com eles naquela coluna de nuvem, né? Para poder protegê-los do sol quente, porque o deserto durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio. Então o Senhor Deus estava ali guardando, eles tiveram todo esse privilégio, né, de serem guardados pelo Senhor, de serem alimentados por Deus. A Bíblia diz que nem a sua sandália se envelheceram e nem a sua roupa. Então Deus, ele deu todo o seu cuidado, ele cuidou, ele adubou, ele estercou, né? De que maneira que ele adubou, estercou, de que maneira ele ofereceu os seus privilégios, através da sua vida, né? Através dos seus milagres, das curas que aconteceu, né? Para ver se essa figueira viesse a produzir fruto, mas essa figueira permaneceu estéril, sem produzir nenhum fruto. Olha aí, ocupando ali a terra inutilmente, né? Então, meu Deus. E aí aqui diz, ó, depois de 3 anos. 3 anos, gente, que paciência, né? Aqui mostra o quê? A misericórdia, a paciência do Senhor, né? Insistindo ali, ó, dando tempo, dando oportunidade, dando chance para que Israel viesse a produzir os frutos, e nada de fruto. Cadê o fruto, né? Cadê a que tomou a decisão? Cadê que se entregou para Jesus? Continua na comodidade, continua na sua idolatria, continua no seu pecado. Meu Deus, ainda não tomou nenhuma atitude, ainda não abriu, não rasgou o teu coração para o Senhor, né? E o Senhor ali. E Jesus ali aguardando que aquela figueira viesse a produzir fruto, né? Olha a paciência. Segundo o que está descrito no livro de Levítico 19, do 23 ao 25, uma figueira, para ela produzir, para comer o fruto dela, primeiramente ela tinha que dar fruto 3 anos. No 4º ano, quando ela desse o seu fruto, o fruto do 4º ano, ele era dado em oferta para o Senhor. E, por exemplo, eu só podia comer o fruto no 5º ano da figueira. Tinha todo esse procedimento conforme a lei, tá? Tinha todo esse procedimento. Então não podia assim, eu plantei, já deu fruto, eu vou comer o fruto da figueira. Não, não era assim. Pela Bíblia Sagrada, olha, 3 anos ela tinha que produzir o fruto, tinha que esperar ela produzir o fruto. No 4º ano, o fruto era do Senhor, e só no 5º ano a pessoa poderia comer do fruto. Então imagina, né? O 4º ano que o fruto era do Senhor. Então eu fico imaginando, 3 anos depois do 4º ano, que aquela figueira inteirou 4 anos, o Senhor ficou ainda indo 3 anos ali esperando o fruto, e cadê o fruto, e cadê o fruto? Quer dizer, então, que mais ou menos dá para entender que essa figueira tinha 7 anos, mais ou menos, né? Mais ou menos ela tinha 7 anos, já era uma figueira adulta. E Jesus esperando o fruto dela, e cadê o fruto? Cadê o fruto? E nada de fruto, né? Eu quero ler para vocês Levítico, para você ver. 19, 23 ao 25. Diz assim, ó. Quando tiverdes entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer, ser-vos-á incircunciso o seu fruto. Ó. 3 anos vos será incircunciso, dele não se comerá. Então, ó, nos 3 primeiros anos que a figueira, qualquer árvore que produzisse o seu fruto, era considerado incircunciso, não podia comer o fruto daquela árvore. Então, nos 3 primeiros anos, né, a figueira ali, ninguém pôde comer do fruto dela. Prosseguindo, versículo 24. Porém, no 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. Então, no 4º ano, nós não podíamos comer o fruto ainda, tinha que dar o fruto para o Senhor. No 4º ano, o fruto que a figueira produzisse, qualquer árvore, era entregue para o Senhor em oferta, em louvor a Deus. E no 5º ano, versículo 25, comereis o seu fruto, para que vos faça crescer a sua novidade. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, somente no 5º ano é que podia comer o fruto, né, da árvore, da figueira, certo? Então, certamente essa figueira aqui, ela já tinha mais ou menos uns 7 anos de idade para mais, né? Porque o Senhor, ó, o 4º ano o fruto era dele. Ele foi lá,
né? Chegou lá, cadê o fruto? Voltou outro ano, cadê o fruto? Voltou mais, né? Foi 3 anos indo procurar fruto, esperando ter fruto e nada de fruto. Então aí mostra o quanto o nosso Deus é longânimo, a longanimidade do nosso Deus, como é grande, né, irmãos? Como Deus é paciente, né? Olha para nós, chega, cadê? A gente não ora, a gente não busca, a gente não melhora o nosso caminho, continuamos no pecado, na comodidade, e Deus está ali esperando. Algum arrependimento da nossa parte, né, que a gente venha reconhecê-lo como nosso Salvador. E muitas das vezes nenhuma atitude é tomada, nenhuma decisão, né? Nós permanecemos inertes, na inércia, né? Não queremos sair nem de dentro de casa, melhorar nosso caminho, né? Então, olha aí. E a palavra do Senhor fala no livro de Ageu: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, melhorai os vossos caminhos. Veja se a tua vida está conforme a vontade de Deus. Se não tiver, põe conforme a vontade de Deus. Melhora o teu caminho, saia da inércia. Deus não quer te ver na inércia, né? Mas é dessa maneira que alguns estão, na inércia, né? Não tem mudança de vida, não tem melhora de vida. Às vezes estão dentro da casa do Senhor, ocupando ali como se aquela figueira, a terra, inutilmente, né, meus irmãos? Não tem desejo de ser transformado, não procura ter um encontro com Deus, né? Da mesma forma que Israel não se entregava, não queria ter um encontro com Jesus, não aceitava Jesus, né? Muitas pessoas também estão assim. Então veja bem, e respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque. Olha, Jesus é como se fosse Abraão intercedendo pelo teu sobrinho Ló. Deus estava determinado a destruir Sodoma e Gomorra. Deus falou assim: eu vou destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre, porque o pecado está cheirando mal às minhas narinas. O sodomismo, o pecado, a imoralidade, a prostituição tinha tomado conta, a idolatria de Sodoma e Gomorra. Mas lá estava quem? O justo Ló, o sobrinho de Abraão. Estava lá com a sua família. E aí, quando Deus falou, anunciou para Abraão que destruiria Sodoma e Gomorra, Abraão intercedeu, né? E ele começa a interceder. Eu quero ler com vocês aqui em Gênesis 18, aonde fala, no versículo 23, fala assim, ó: Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Olha aí, será que Deus destruiria o justo juntamente com o ímpio? Não. A gente pode ver na parábola do trigo e do joio, que o Senhor, o que ele fez com o joio? Ele atou em molhos, né? Ali na parábola, os anjos vêm, ata em molhos e joga no fogo o joio para ser queimado. E o trigo ele colhe no celeiro. Tem todo um cuidado, um processo ali para a separação, né? Mas a gente vê que Deus não vai destruir ali, né? Jogar também o trigo no fogo junto com o joio, né? Jamais. Então veja bem, ó: se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-los-ás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faça tal coisa, que mate o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti seja, não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. Tá vendo? Então, né? E o que o Senhor Deus fez? Ele mandou 2 anjos, né? 2 anjos para poder tirar Ló de Sodoma e Gomorra, né? Para que ele não fosse destruído. E isso tudo foi a intercessão de Abraão que ele fez em favor do teu sobrinho Ló. E aqui a gente vê, né? Jesus aqui falando, né? O vinhateiro: Senhor, deixa este ano até que eu escave e esterque. Dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade para esta figueira. Quem sabe ela vai se arrepender, quem sabe o não dela, né? Talvez não foi definitivo. Quem sabe ela muda de ideia, né? Quem sabe essa pessoa, ela estava nervosa, por isso ela falou: não, eu não quero, eu não aceito, eu não quero saber de Jesus, de ser um cristão,
né? Quem sabe estava com a cabeça cheia, quem sabe estava até embriagado fora de si, né? Ô Senhor, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade para esta figueira. Quem sabe agora ela recebe o Senhor, né, como Salvador. Quem sabe agora vai produzir o fruto que o Senhor Deus quer, né? E olha só, adubar, estercar, né, irmãos? Isso daí é como se fosse, como que eu digo? Como se fosse incentivar a pessoa, um estímulo, né? Dar um estímulo à pessoa, à oração, à palavra de Deus, à meditação, ao jejum, né? E aí a pessoa vai produzir o fruto que o Senhor Deus quer, né? E se der fruto, ficará. Se não, depois mandarás cortar. Olha aí, eu disse para vocês que a paciência de Deus tem o quê? Limite. Limite. Lá em Mateus, vamos para Mateus 3:8? Mateus 3, verso 8 ao 10. Olha o que diz aqui, ó. Produzi frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmo, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, olha aí, a paciência de Deus tem limite, né? Deus dá tempo para a pessoa produzir o fruto. É que nem a árvore, Deus não vai exercer o seu juízo sem antes dar tempo para a pessoa se arrepender. Lá em Apocalipse 2:21 fala sobre isso. Ele deu tempo para aquela mulher que se dizia profetisa, Jezabel, da igreja de Tiatira, deu tempo para ela se arrepender. É igual a mesma coisa a árvore. Comparando, né? Uma árvore. Vamos supor, eu não vou chegar lá, eu plantei a árvore ontem, eu quero o fruto dela, não é verdade? E aí não deu fruto porque ela foi plantada ontem, eu já vou dar o meu juízo, exercer o meu juízo. Não, Deus, ele dá tempo, tá? Ele não chega exercendo o seu juízo, não. Ele dá tempo, ele dá oportunidade, ele dá chance, que é para a pessoa se arrepender, né? Então, olha aí, esperou 3 anos. 3 anos que ele vem ali lutando, né? Para poder aquela figueira produzir fruto, e aduba, esterca daqui, e oferece tudo o que pode oferecer de bom para essa figueira. Faz os seus milagres, ressuscita Lázaro, para ver se a figueira se arrepende do pecado e reconhece Jesus como teu Salvador. Ou você acha que aquele milagre, aquele cego de nascença foi curado simplesmente porque Jesus quis curar? Ou você acha que Jesus ressuscitou Lázaro simplesmente porque ele quis ressuscitar? Não, aquilo ali foi o quê? Foi um sinal para ver se aquele povo judeu viesse a se arrepender dos seus pecados e reconhecê-lo como o seu Messias, o seu Salvador, né? Quem sabe eu ressuscito Lázaro e esse povo aí vai acreditar que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Messias. Então, foi por isso, né? 3 anos fazendo um milagre, libertando pessoas através da palavra também, né? Através da palavra, da pregação, das parábolas. E nem assim, o povo de Israel quis recebê-lo, quis aceitá-lo como teu Salvador, né? Meus não quiseram não produzir o fruto que ele queria. Meu Deus. Então, olha aí, ó. E a gente sabe, olha só o que o vinhateiro falou, gente, o vinhateiro, né? O vinhateiro aqui, ó, ele falou, se der fruto, ó, ficará, mas se não der, será cortada. Aqui a gente vê que não depende só de Deus. Por Deus, nossa, todo mundo ia permanecer, por Deus, todo mundo ia para a glória, mas não depende só dele, depende de nós também. Nós também temos que ter atitude, nós temos que fazer a escolha. Deus deu livre o quê? Arbítrio. Nós não fomos, tipo assim, predestinados, você vai ser salvo porque eu quero, você vai para o inferno porque eu quero que você vá. Não, Deus não determinou o futuro nosso, destino tipo céu e inferno, dessa forma, dessa maneira, não. Certo? Então ele deu o quê? O livre arbítrio. Então não depende só de Deus, vai depender de você também. Se você quer permanecer, se você quer ficar na terra, né? Então você tem que se arrepender. Agora, se você quiser ser cortado, é uma escolha sua.
É só não produzir o fruto que Deus quer, que aí você vai ser cortado pelo Senhor, né? E como que aconteceu com Israel? Eles foram cortados. No ano 70 depois de Cristo, olha o que aconteceu, o julgamento de Deus. Por quê? Por que Deus permitiu? Por que Deus permitia o templo ser destruído, Jerusalém ser destruída, incendiada? Por quê? Olha só, foi levantado o primeiro templo. Deus permitiu o templo ser destruído que Salomão levantou. Por quê? Por causa do pecado, da idolatria, porque o povo não arrependia dos seus pecados. A maldade, a idolatria no seu coração. Aí vem Zorobabel, constrói o segundo templo, e Herodes vai lá e reforma ele, né? Mas aí no ano 70 depois de Cristo, o povo continua com o seu coração endurecido, o povo não quer se arrepender, e aí Deus permite o quê? O seu julgamento, o seu juízo, e aí vem os romanos, vem Tito, e destrói Jerusalém. O templo é destruído, vem o juízo de Deus, e o povo de Israel é cortado. Olha aí, porque não produziram o fruto que o Senhor Deus queria, né? Então, quantas pessoas, né? Eu quero ler Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Abra a sua Bíblia aí. Romanos capítulo 11. Vamos lá. Eu vou ler a partir do versículo 17, tá? Romanos capítulo 11, verso 17, meus irmãos. Nós vamos ler. Aqui diz assim: se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, quem é o zambujeiro? Não é Israel, somos nós, os gentios. Foste enxertado em lugar deles, feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Não te glories contra os ramos. Se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade, está falando de Israel, por causa da incredulidade, a falta de arrependimento, porque eles não reconheceram Jesus como teu Salvador, porque eles não quiseram produzir o fruto de arrependimento. O que aconteceu? Foram quebrados, foram cortados. E aqui, aí ele vai falar a respeito de nós, os gentios. Tu estás em pé pela fé, porque você creu, porque eu criei no Senhor Jesus, porque nós confessamos Jesus Cristo como Salvador da nossa alma. É por isso que nós estamos de pé. Porque se nós também fôssemos incrédulos, se nós também não recebesse Ele como Salvador, ou se você também não receber Ele como Salvador, você também está cortado, também vai ser quebrado. Deus não vai te poupar se você não crê que Ele é o Filho de Deus, se você não reconhecê-lo como seu Salvador, se você não arrepender do seu pecado. Deus não vai te poupar como Ele não poupou os ramos naturais, que é o povo de Israel. Então, olha aí, porque Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Olha, se você não crê, olha aí o perigo, hein? O perigo de uma pessoa não crer em Jesus, desprezar a palavra dele, não acreditar na Santa Bíblia, né? A Bíblia é papel, papel aceita tudo. Não faça isso. Porque essa Bíblia aqui é inspirada pelo Espírito Santo, foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a palavra de Deus, infalível. É a palavra de Deus, verdadeira, né? Então aqui fala, considera, pois, a bondade e severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo, benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. Olha aí, se nós não permanecermos na fé verdadeira, nós também podemos ser cortados. Agora, se Israel, que foi cortado, se eles vierem a crer, eles, será que poderão ser enxertados novamente nesta oliveira? Será, meus irmãos, né? Será que pode ser enxertado novamente? Claro que sim. Claro que sim. Da mesma forma que se eu não crer, se de repente eu cair na apostasia, abandonar a minha fé em Cristo, eu posso ser cortado? Aqueles que foram quebrados, se eles crerem em Jesus, de repente resolver
aceitar Jesus como teu Salvador, eles poderão ser enxertados novamente, tá? Assim como nós, o zambujeiro, nós fomos enxertados e estamos de pé por causa da nossa fé em Jesus Cristo, porque nós cremos, tá? Porque se a gente não tiver a fé verdadeira, irmão, nós não estaremos de pé, né? Agora é Romanos 11, versículo 17. Agora eu quero ler João 15. João 15. João 15. E a gente não pode se gloriar, né, irmãos? Tem pessoa que se gloria contra os ramos, amém? Se achando melhor. Ah, eu tô aqui, eu fui salvo, né? Jesus me deu oportunidade. Olha lá, aquela pessoa perdida. Nós nunca podemos nos gloriar contra os ramos, contra as pessoas que estão lá no pecado, né? Se achar melhores do que eles, não. Nós estamos aqui por causa da misericórdia de Deus, porque foi grande sobre a nossa vida, não é verdade? Se a gente não tivesse crido, nós não estaríamos aonde nós estamos, né? Então, olha aqui, João 15, versículo 16. Olha o que Jesus vai falar aqui. Não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele conceda. Se você vê também aqui, ó, no versículo 4. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Então quer dizer, a pessoa que não estiver em Jesus, que não crer em Jesus, Jesus está dizendo, sem mim nada podeis fazer. Vocês não poderão produzir fruto se vocês não estiverem em mim, né? Vocês não vão produzir fruto de jeito nenhum. Só vão conseguir se vocês estiverem em mim, né? Então olha aí, meu Deus. Qual fruto que Deus quer? Arrependimento, reconhecimento, reconhecer que Ele é o Salvador. O fruto da bondade, o fruto do amor, o fruto da fé, da alegria, o fruto da paz, da longanimidade, da mansidão, domínio próprio. Ele quer. Só que só vai encontrar na vida daquele que realmente, né, ele abraçou a Cristo de coração, que verdadeiramente ele se arrependeu dos seus pecados, né? Então, olha aí. Esse realmente tem o fruto, né, que Deus quer na sua vida. Quantas pessoas não conseguem amar a Deus nem ao seu próximo, não tem o fruto do amor. Quantas pessoas não têm aquela tristeza contínua, que a gente sabe que às vezes nós sentimos tristeza sim, porque estamos no mundo, né? Mas a nossa vida não é só tristeza, não é aquela tristeza contínua para sempre. Nós temos alegria, nós temos a alegria da salvação. Esse é um fruto, né, que está na vida daquele que recebeu Jesus em sua vida, que teve um encontro com Deus, né? Quantas pessoas que carregam a maldade no seu coração, amém? É o fruto podre, é o fruto mau, é a uva brava, né, meus irmãos? E Deus, ele está procurando uva boa. Cadê as uvas boas? Aí ele vai e tem uva brava, deu uva brava, né? Se tornou uma planta degenerada, né? Quantas pessoas que têm se tornado como uma planta degenerada, né? Mas o Senhor está nos convidando para se voltar a Ele, né? Para se entregar para Ele, para se arrepender dos nossos pecados. Ele está chamando para que venhamos produzir os frutos dignos de arrependimento, né? Então, olha aí, meu Deus, se tem alguém que você está, né? Ah, eu só quero, né, os privilégios, eu só quero as bênçãos de Deus. Não, nós temos também que se arrepender, né? Não somente querer as bênçãos do céu. Amém? Deixa eu ver aqui se tem mais algum versículo. E outra coisa, irmãos, aquele que rejeitar a graça de Deus, não haverá mais sacrifício pelos seus pecados, viu? Não haverá, né? É isso mesmo, não tem outro versículo aqui não. Esse aqui eu já li.
É isso mesmo, irmãos. Então é isso aí, muitas pessoas só querem apenas o quê? Os privilégios, né? Só querem ser abençoados por Deus, mas não querem se arrepender dos seus pecados. E hoje tá difícil, né, irmãos? Cada dia que passa tá mais difícil, né? Mas a gente vê que Jesus está às portas. Jesus está voltando. E eu tava olhando, né, que já começou o avivamento do Senhor que ele falou, né? Não sei se vocês lembram que eu comentei aqui, uma certa feita, Deus mostrou, ele falou claramente comigo, né, que antes da sua volta ele traria um grande avivamento sobre a terra. E esse avivamento já começou, né? Então a gente já está presenciando o cumprimento daquilo que Deus falou, né? Eu esqueci o nome da cidade aí, que já está tendo um avivamento, né? E avivamento, o verdadeiro avivamento não é rodopiar, sair caindo para o chão, não. Isso não é verdadeiro avivamento, viu, irmãos? Não confunda, talvez os irmãos não entendam o que é verdadeiro avivamento, né? O verdadeiro avivamento, ele é o arrependimento, certo? É a pessoa que arrepende ali, quando tem arrependimento, quando tem lágrimas, a pessoa arrependida, né, dos seus pecados. Isso é um verdadeiro avivamento, né? Isso é um verdadeiro avivamento, certo? Quando há quebrantamento, confissão de pecados, então isso é um verdadeiro avivamento, né? Agora, quando você olha todo mundo rodopiando, tocando samba evangélico, isso não é verdadeiro avivamento, não, tá? E a gente vê que muitos já estão aí participando, né, desse avivamento. Eu confesso para vocês que eu chorei quando eu vi, viu? Muito forte, muito tremendo, né? Realmente Deus, ele vai derramar do seu espírito, né? E se prepare, porque o arrebatamento está próximo. A igreja do Senhor será tirada da terra. E cada dia que passa, nós vemos o amor de muitos se esfriando, né? Muitas pessoas se distanciando da presença de Deus, né? Ao invés das pessoas desejarem a palavra de Deus, muitas pessoas não querem nem ouvir a palavra do Senhor. Só querem os privilégios, serem revelados, né? Profetas do Pix. Então, estão desprezando o melhor que é a palavra de Deus, né? Então, irmãos, fique atento, fica atento. Eu tô aqui para dizer para você, fique atento. Estejai com as vossas candeias acesas e com os vossos lombos cingidos. Isso quer dizer estar preparado. Lucas 12:35. Esteja preparado. Aquele que quando o Senhor vier achar vigiando, a Bíblia diz que o Senhor colocará sobre todos os seus bens. Então, esteja preparado, esteja vigiando, não se contamine com esse mundo. Não se iluda com as coisas desta vida. Aqui tudo é passageiro. As riquezas deste mundo não podem produzir em nós a verdadeira alegria. Mas a salvação, Jesus Cristo, a riqueza do reino de Deus, é a única coisa que pode produzir em nós o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria, tá? Então os irmãos fiquem atentos, porque a qualquer momento Jesus vai voltar. E nós temos que estar naquele fervor, naquela fé, naquela graça. Nós temos que estar firme com o Senhor. Quando Ele voltar, Ele te encontrar firme, né, balançando de um lado para o outro, querendo sair da presença de Deus, né? Ou fora da presença do Senhor, fora do aprisco, fora da casa do Pai. E muitas pessoas estão voltando para a casa do Pai, mas esqueceram de voltar para o Pai. Eu até quero te alertar. Tem muita gente que voltar para a casa do pai não quer dizer voltar para o Pai, não. Nós temos que voltar. A pessoa desviada, ela tem que voltar para a casa do Pai e para o Pai. Não adianta estar só dentro da igreja, mas não ter aquele verdadeiro encontro com o Pai, né? Então tem muita gente, irmãos, muitas pessoas que estão apenas voltando para a igreja. Eu voltei para a igreja e continua naquela mesmice, não tem nenhuma experiência, não sente a presença de Deus, né? Não tem um relacionamento profundo com Deus, porque voltaram apenas para a casa do Pai.
Mas o filho pródigo não voltou apenas para a casa do pai, ele voltou para o pai também, né? Não vamos ser também como o irmão do pródigo, um perdido dentro da casa de Deus. É a dracma perdida dentro da própria casa. Aquela pessoa que é religiosa, que aponta o defeito de todo mundo, fala mal do defeito de todo mundo. Não vamos ser assim, irmãos. E não vamos achar que nós somos merecedores, né? O irmão do pródigo, ele falou assim, eu fiquei sempre aqui na casa do Senhor, né? Sempre fazendo tudo que é certo e nunca recebi nada aqui para fazer nenhuma festa com meus amigos. Então, olha aí. É aquela pessoa que acredita que a salvação é meritória, né? Que é por mérito. Não é por mérito. O filho pródigo, ele merecia alguma coisa? Ele não merecia nada, né? Mas ele recebeu a graça. Quando ele voltou, quando ele tomou atitude, quando ele se arrependeu. Ele disse, pai, eu pequei. Ele falou assim, eu vou chegar e falar, pai, eu pequei contra o céu e contra ti, né? Então, quando ele reconheceu, ele caiu em si porque ele estava fora de si. Se ele caiu em si, é porque ele estava fora de si. Mas a Bíblia diz em Lucas 15 que ele caiu em si, né? Pensa numa pessoa fora de si. Aí quando ela cai em si, aí ela começa a enxergar que o que ela está fazendo é errado. Que o que ela fez foi errado. Que ela nunca deveria ter agido daquela maneira, feito aquilo, que ingratidão, né? E aí ele voltou para a casa do pai e para o pai. E houve uma mudança de tudo, né? Chegou na casa do pai, mudança de roupa, mudança de sandália, mudança de tudo, banquete, né? Olha que benção de Deus. Meu Deus, tem gente que quer chegar na casa do pai e continuar com a roupa maltrapilha do pecado. Quer continuar vivendo do jeito que vivia quando estava com as meretrizes. E não é assim. Quando a gente aceita Jesus, você está aceitando viver a vontade de Deus, certo? Você está aceitando viver a palavra do Senhor, né? Da maneira que Deus quer. Então, olha só, quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, ele recebeu o quê? Uma mudança de roupa. O pai deu para ele o quê? Uma roupa nova. Uma sandália nova. Um anel, né? Deu para ele um banquete. Olha que benção de Deus. Houve mudança, né? Chegou maltrapilho. Olha o que o pecado fez com ele. Essa passagem bíblica é para nós vermos, enxergarmos a condição que o pecado deixa o homem. Olha o que o pecado faz, olha o que a prostituição, a imoralidade faz com o ser humano. Destrói a vida dele. Olha o jeito, fica mal cheiroso diante de Deus. Porque uma pessoa que está mendigando, ela está mal cheirosa, maltrapilha, sua roupa rasgada, passando fome. É essa condição da alma de uma pessoa quando ela fica distante da casa do pai. Ela sai achando que vai aproveitar a vida, não está aproveitando nada. Ela está se destruindo. Ela está destruindo a sua vida, acabando com a sua vida, né? Nem tem marido que larga a esposa para poder aproveitar com as outras meninas, né? Tem mulher que larga o marido para poder arrumar eu vou viver minha vida, esse negócio de casamento, né? Eu arrependi porque eu casei. E não está aproveitando nada, certo? Porque ter uma família é uma bênção do Senhor. E quantos despreza para ir para o mundo, né? Para poder ficar, acha que está divertindo, que é diversão, que está aproveitando a vida e não está nada. E aí tinha o quê? O irmão do pródigo estava dentro da casa. E achando que estava salvo, mas não estava. Mas ele tinha boas obras. O que adianta a pessoa ter boas obras, mas não ter um relacionamento com Deus, com Jesus? O que adianta? A Bíblia mostra que a salvação não é pelas obras, é pela graça mediante a fé, né? E aquele irmão do pródigo, ele era uma pessoa que confiava nas suas obras, né? Ele achava que a graça, a salvação era meritória. E ali ele precisava se converter também. Não somente o pródigo que estava lá fora, mas aquele que estava dentro da casa, ele estava perdido também. Então tem muitas pessoas perdidas
né, irmãos? Achando que estão salvos, são aquelas pessoas que têm uma religião e crê que a sua religião vai levar ele para o céu. Religião não salva, placa de igreja não salva, né? O religioso, aquela pessoa, o fariseu é aquela pessoa que fica apontando defeito de todo mundo, falando do defeito, comentando, né? Então isso é muito feio, nunca faça isso. Vamos examinar nós mesmos, ser humilde, ter um coração cheio de amor, amar o nosso próximo, amar a Deus acima de tudo. É esse o fruto que o nosso Deus quer, ter um coração arrependido, reconhecer nossas fraquezas, nossos pecados, nossa dependência de Deus. Ah, como eu dependo, como eu preciso desse Deus. Ah, se não for o Senhor, o inimigo teria me engolido vivo. Ah, se não fosse o Senhor. Bendito é o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. Salmo 124. Olha aí. Se não fosse Deus, né? Ah, se não fosse eu, meu Deus, se não fosse Deus, né? A gente vê que quantas pessoas, Pedro, ele foi confiar nele mesmo, né? E viu o que acabou acontecendo com ele, por causa da sua autoconfiança. Não, todos podem se escandalizar, menos eu. Menos eu. Vai confiar em si mesmo, vai. Existe um ditado que a gente não pode confiar nem na roupa que a gente veste, porque senão pode rasgar e a gente ficar na mão. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Né? Uns confiam em carros e cavalo, mas nós temos que confiar no nosso Deus. Amém? Então Pedro, ele estava dizendo o quê? Todos podem se escandalizar, menos eu. Eu não. E acabou que Pedro negou Jesus 3 vezes, né? 3 vezes. Antes do galo cantar 2 vezes, ele negou Jesus 3 vezes. E tem até aquela história do galo, né? Que eu já falei aqui para vocês. Que segundo alguns estudiosos, alguns acreditam que esse galo aí que cantou era realmente uma ave. Né? Outros acreditam que era uma espécie de uma trombeta chamada Galitium, né? Que era tocada pelos soldados romanos, porque as vigílias do povo judeu, né, segundo o povo judeu lá, era colocado em 3 vigílias, de 4 horas cada uma, né, era contada assim, o povo judeu.